Olá, hoje a gente vai explorar um lado que às vezes fica meio de escanteio quando se fala do período militar no Brasil, ali de 64 a 85. É o legado bem concreto, sabe? Material, administrativo. A gente recebeu uma análise bem detalhada, o legado material da ditadura militar. E com base nela, vamos investigar como certas estruturas, sistemas criados ou, enfim, expandidos naquela época, ainda estão aí, presentes no dia a dia. Pensa na Ponte Rio-Niterói, no CPF, até nos aviões da Embraer, né? A ideia aqui não é fazer um julgamento simplista, tipo bom ou ruim. É mais entender as conexões entre o que foi decidido lá atrás e o Brasil de hoje. E olha, é fundamental dizer, como a própria análise faz questão de frisar, olhar para isso não diminui nem justifica as violações de direitos humanos, a tortura, a censura do regime, de jeito nenhum. O foco aqui é bem específico, o legado físico e burocrático. Vamos tentar então desemaranhar um pouco essa história complexa. Começando pela infraestrutura, que talvez seja a parte mais visível. Teve um milagre econômico, né? Ali entre 68 e 73. Um crescimento forte do PIB que bancou obras gigantescas. O material que a gente está usando cita exemplos bem marcantes. A Ponte Rio-Niterói, de 74, que, nossa, é vital até hoje. A usina de Itaipu, inaugurada em 84, um colosso de energia binacional. A Transamazônica, lá nos anos 70, aquele projeto enorme, super polêmico, mesmo inacabada, abriu fronteiras na Amazônia. E tem mais, expansão de rodovias federais importantes, tipo BR-101, 116, o começo do metrô em São Paulo, ampliação de aeroportos como Galeão, Guarulhos. É interessante observar como o documento mostra assim, a construção dessa espinha dorsal física do Brasil moderno nesse período. São estruturas que milhões de pessoas usam todo santo dia. A análise, ela não ignora as críticas, claro, fala dos custos humanos, ambientais, dos projetos que não deram certo, mas o ponto é, a presença física desse legado é inegável, né? Essa infraestrutura toda, que hoje facilita ou complica a nossa vida, tem raízes bem fincadas nesse período de grandes projetos e, bom, por vezes, grandes problemas também. A Petrobras, por exemplo, já existia, mas cresceu demais nessa época. A Embraer, que nasceu em 69, hoje é uma gigante mundial da aviação. A Eletrobras também, todo o sistema Telebrás de telefonia, foram peças-chave. E o BNDES, claro, financiando muita coisa. O documento também aponta um estímulo forte para a industrialização geral, que ajudou a mudar o perfil econômico do Brasil, né? De agrário para industrial. Pois é, e um ponto que a análise levanta é a outra face dessa moeda. Essa modernização industrial, o surgimento dessas estatais enormes, embora tenham deixado, sim, uma capacidade produtiva importante, vieram junto com um endividamento externo pesadíssimo e crises econômicas depois, né? Como aquela inflação absurda dos anos 80. Fica bem clara essa tensão segundo o material. Um salto estrutural, sim, mas a que custo? Financeiro, social. Ora, tem um legado que talvez seja o mais presente no dia a dia e que a análise chama de meio invisível de tão comum. É o aparato burocrático. Pega o CPF, por exemplo. Virou obrigatório em 1968. Nasceu como uma ferramenta de controle, né? Mas hoje é básico para fazer quase qualquer coisa na vida civil. Aí tem o PIS/PASEP, de 70, o FGTS, que desde 66 substituiu a estabilidade decenal no emprego, uma baita mudança nas leis trabalhistas e hoje é fundamental para muita gente. O INSS, que juntou a Previdência e depois virou o INSS, que a gente conhece. Até a carteira de trabalho, do jeito que a gente usa, foi padronizada nessa época. Sim, a leitura que o material propõe é que o regime não inventou a burocracia do zero, óbvio, mas a consolidou e expandiu muito. É um sistema que, nossa, vive sendo criticado pela lentidão, pela complexidade, né? Mas é o que, no papel, organiza a vida de milhões de brasileiros. O interessante, como o texto aponta, é essa ironia. Ferramentas que foram pensadas também para o controle do Estado acabaram se tornando, com o tempo, instrumentos essenciais de cidadania, de acesso a direitos. É curioso, né? Sim. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. É verdade.
Por fim, a gente chega no legado político. E aqui o material descreve a coisa como talvez o ponto mais perturbador. A fonte menciona que a transição para a democracia foi negociada, né? Não foi uma ruptura total com as estruturas que existiam antes. A lei da anistia de 79 é citada como um exemplo bem forte disso. Na prática, ela acabou impedindo o julgamento de agentes do Estado por crimes da ditadura. E apontam também para a continuidade da presença militar em cargos de governo e para o papel constitucional das Forças Armadas, aquela coisa de garantir a lei e a ordem. E conectando tudo isso, a análise sugere que certas estruturas e, quem sabe, até mentalidades políticas daquele período ainda têm um eco hoje. Fala-se de fragilidade dos partidos, clientelismo, corrupção, coisas que já existiam antes, claro, mas que teriam se institucionalizado mais fortemente naquele período. O documento também discute a persistência de visões autoritárias em parte da sociedade e a normalização, em alguns setores, da ideia de violência estatal ou censura como ferramentas aceitáveis. E aqui é fundamental reforçar. A gente está relatando as conclusões que estão no material analisado, tá? Sem endossar nem refutar nada disso. É o que a fonte diz. Certo. Então, no fim das contas, como é que a gente resume isso? A análise que a gente percorreu foge de resposta fácil, né? O legado é essa trama complexa. De um lado, você tem a infraestrutura que serve à população. Do outro, o custo humano, o custo ambiental. A industrialização modernizou, mas gerou dívida. Sistemas como CPF, FGTS, super úteis hoje, mas que nasceram também numa lógica de controle. Itaipu gerando energia, mas deslocando populações inteiras. Rodovias conectando o país, mas com impacto em ecossistemas. É sempre essa dualidade. Esse período conturbado, com as suas luzes e as suas muitas sombras. Ignorar essa herança complexa não parece ajudar muito a entender o presente. O regime acabou legalmente em 85, mas as marcas institucionais, culturais, políticas, elas continuam aí. Desde a ponte que a gente atravessa todo dia, até certos discursos que a gente ainda ouve por aí e que ecoam aquele passado. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, que a análise meio que inspira, né? Diante dessa herança tão presente, tão contraditória, que ainda afeta a gente, o que fazer? Quais aspectos disso tudo devem ser mantidos? Quais precisam ser transformados? E quais talvez precisem ser categoricamente rejeitados para a gente construir o futuro que a gente quer? Fica aí a pergunta para a gente pensar.